Você já chegou para pedir um lanche numa rede de fast food e a atendente te ofereceu? Quer batata grande, nuggets, trocar o refrigerante, um suco? O mercado automotivo também não vai muito longe dessa liberdade de escolha. A BMW, por exemplo, tem o X1. Do X1 você pode comprar o iX1, a versão elétrica. Mas eu não gosto do visual de SUV do X1. Beleza. Tem o BMW X2, uma versão coupé do SUV. Não, mas eu quero 100% elétrico. Aqui está o BMW iX2, a versão 100% elétrica do novo SUV coupé da BMW. Na parte de design, o iX2 e o X2, eles compartilham basicamente tudo. Dá para perceber, primeiro ponto, é um SUV coupé. Para quem não lembra, o BMW X2 ele tinha uma identidade um pouquinho mais própria antes e agora divide muito com o X1, virou realmente um SUV coupé do X1. É um carro que pessoalmente ele é mais bonito que por fotos. Eu confesso que a primeira vez que eu vi esse carro na apresentação lá na Alemanha, as fotos não agradaram, mas pessoalmente ele é mais bonito. Lógico, compartilha muito com o X1, é um SUV que vende muito bem e tem um design bem aceito nessa nova geração. E esse carro também tem. O que vai diferenciar? Um pouco da dianteira tem alguns detalhes diferentes. E o que mais vai diferenciar, além do caimento do teto, é lá na traseira, na caixa de roda traseira, ele é mais largo. Ele dá um perfil um pouquinho mais musculoso, um carrinho com um perfil um pouquinho mais esportivo do que o próprio X1. É algo normal nos SUVs coupés eles darem essa trabalhada, principalmente naquela porção traseira. Para o Brasil, tanto o X2 quanto o iX2 acabaram vindo com um pacote M Sport, que é um kit mais esportivo visual. Dá para ver pela dianteira um para-choque com linhas mais cortadas, um visual mais esportivo, as grades colmeia, as rodas de 20 polegadas, tudo no carro é um pouquinho mais trabalhado, um pouquinho mais urbano, vamos falar assim. Como é o iX2, a versão elétrica, a grade é fechada. Não é uma grade aberta, já que não precisa da refrigeração 100%, a refrigeração acaba ficando mais aqui embaixo. Esse carro tem a grade ativa na parte inferior para quê? Ar-condicionado, refrigeração de baterias. Como ele precisa de menos trabalho de refrigeração, então eles preferiram fechar a grade aqui em cima em prol da aerodinâmica. Os faróis também têm um detalhe em azul para identificar a versão elétrica e as luzes diurnas até remetem àquela clássica luz diurna da BMW, mas ela é um pouquinho diferente e onde a luz diurna também é a luz de seta. É um carro bonito, ele é mais bonito realmente, mais uma vez, ele é mais bonito pessoalmente, talvez, do que pelas imagens que vocês estão vendo aqui agora. E por que você comprou um iX2 no lugar de um iX1? Obviamente, pelo visual de um SUV coupé, certo? Então vamos lá. Obviamente, como diz o próprio estilo da carroceria, um caimento tipo coupé, vindo lá das colunas, lá da coluna B, na verdade, puxando aqui para o final do carro. O vidro não tem um limpador traseiro. E aqui, já fazendo parte um pouco da aerodinâmica, um pouco do pacote estético, um aerofólio bem discreto, um spoilerzinho, provavelmente com uma função aerodinâmica. O alemão gosta de fazer as coisas que tem função. Aqui fica a câmera de ré com um lavador, um pouquinho exposto, né? Dá aquela resinha, dá um prejuizinho, mas é só tomar cuidado, certo? As lanternas são bem diferentes, todas em LED, com acabamento, com os LEDs aqui formando a parte de assinatura luminosa. É um carro bonito à noite, inclusive. O xDrive 30 que identifica a versão com 2 motores do iX2 elétrico. Lá no exterior tem a versão com um motor. Se isso vem para o Brasil é uma dúvida. E logicamente escrito iX2 aqui na tampa traseira. O para-choque também tem um difusor, tudo pintado em preto aqui embaixo. Um difusor, mais uma vez, fazendo parte de todo o body kit M Sport. E como eu falei, dá para perceber aqui na lateral, como eu comentei lá na frente, os paralamas mais largos, dá um jeito mais musculoso para o carro. Uma coisa um pouquinho mais esportiva, que é o que um SUV coupé tenta ser diferente de um SUV. Agora, porta-malas, abertura elétrica pelo logo da BMW, isso ficou bem interessante. Lembra um pouco alguns Volkswagen, alguns BMWs tinham isso de você apertar o logo para abrir a tampa. Só que aqui o espaço é menor do que, por exemplo, no X1. E o step, mais uma vez, como todo bom BMW que vem acabar no Brasil, tem um step atrapalhando um pouco. Ocupa espaço? Ocupa um bom espaço. Se você for viajar, quiser tirar, deixar em casa, correr o risco, se tiver algum problema com a roda de 20 polegadas, dá para fazer isso. Mas piso brasileiro, né? Imagina você estar no meio de uma estrada, no meio da cidade, rasga um pneu desse, o kit de reparo não dá conta. Aí vira um belo problema para você resolver se deixar o step em casa.
Aqui no interior, principalmente aqui no banco da frente, ele é um carro basicamente igual o X1 ou o X1, né? O acabamento é bom, mas lógico que, por exemplo, comparado com o X1 da geração anterior, a gente percebe que alguns materiais foram um pouco simplificados. A gente tem uma presença muito maior de plástico rígido, principalmente nessa parte inferior do painel. Nesse carro aqui, a configuração, a BMW configura ele com interior marrom nos bancos e na parte baixa dos acabamentos. Aqui na porta já é um couro marrom, a gente tem uma mistura de alumínio. É um carro bonito, não é um carro muito carregado visualmente, mas é basicamente um X1 ou iX1, né? A gente tem a saída de ar aqui central bem grande, mas, por exemplo, o passageiro tem duas saídas independentes, o ar-condicionado de 2 zonas também, obviamente algo presente num carro desse valor. Eu tenho esse sistema de som da Harman Kardon também, obviamente num carro desse, head-up display. Aqui na minha frente eu tenho o que a BMW já está utilizando em diversos modelos, se não todos, né? Eu tenho um casamento de uma tela multimídia na faixa de 10 polegadas com um painel de instrumento também na faixa de 10 polegadas com as principais informações do carro, velocidade, nível de carga, quanto você usa de acelerador, computador de bordo, fica tudo aqui fácil. E o sistema multimídia tem o espelhamento Apple CarPlay Android Auto sem fio, mas também tem um GPS integrado, o ar-condicionado de 2 zonas, e mesmo com espelhamento, é algo que as chinesas poderiam muito fazer. Aqui embaixo ela mantém as opções de ar-condicionado aqui embaixo, para ajustar a temperatura sem entrar em menu, submenu. Fica tudo aqui embaixo, um botãozinho home, apesar de ser tudo na tela, funciona bem. Aqui eu tenho o seletor de marcha, pelo fato de ser um seletor que você não precisa de algo físico ligado à transmissão. É como se fosse um apoio de braço aqui com alguns comandos do modo de condução, diversas coisas aqui. Um apoio de braço rasinho aqui para guardar basicamente nada, já que o principal porta-objetos fica aqui embaixo. A chave presencial, uma chave com as cores da divisão M da BMW, um porta-copo aqui também aqui logo um pouquinho na frente, 2 portas USB para recarga de smartphones e um carregador por indução aqui que funciona, você põe o celular e empurra uma travinha, ele vai segurar. Aqui a posição de dirigir é baixa, como todo bom BMW, acelerador no assoalho, lógico que a injeção tem regulagem de altura e profundidade manual, né? Nessa faixa de preço ainda é. Os bancos são bons, é um bom espaço interno, mas ainda a gente fala de um SUV compacto. Então aqui na frente o espaço é bom, agora lá atrás, se você tem família, vamos pensar um pouquinho. E por que eu falei fique esperto com o espaço interno se você tiver família? Você já viram o porta-malas, né? Tem a questão do step. Agora, o banco está ajustado para mim, eu tenho 1,65 m, deu para ver aqui, ó, o espaço fica bem mais curto. Para a cabeça, então, uma pessoa de 1,80 m já começa a raspar uns fiozinhos de cabelo aqui no teto. O teto solar não é um teto que abre, só é um vidro panorâmico. Isso aí talvez para algumas pessoas é um empecilho de compra, mas para mim, por exemplo, não seria. Acabamento aqui atrás segue o mesmo padrão lá da frente, o espaço interno, como eu falei, não é lá aquelas coisas. Aqui atrás, vai 2 adultos? Vai, não vão reclamar não, vai ok. Tem até um apoio de braço aqui, para você apoiar um copinho, alguma coisa. Agora, o terceiro passageiro, em ombro já vai reclamar. Aqui eu tenho a saída de ar-condicionado, 2 portas USB do tipo C que ficam bem avançados aqui, vai limitar bem o espaço de pernas e pé para ele. Então é um carro para 4 pessoas, apesar de homologação para 5. Por isso que eu tô falando, se você tem uma família, talvez você vai ter que pensar bem em trocar o coupé pelo SUV normal. Se você já viu aqui no canal, viu que recentemente mostrei o BMW i7, um sedã grande de luxo com uma TV de 30 polegadas no teto e tudo mais. E aquele carro visualmente ele tinha suas particularidades, é um carro muito chamativo. Só que lembra o que eu comentei? O i7 continua tendo o Série 7. A combustão dentro da linha e tudo mais. A mesma coisa acontece tanto no X1 quanto no X2. A gente tem o iX1 e o iX2. E o que a BMW fez de interessante? Ela pegou a plataforma dos carros a combustão e trabalhou elas pensando já no carro elétrico também. Então não é que fizeram uma adaptação na plataforma para colocar um motor elétrico. Não, ela foi pensada justamente para suprir as duas demandas. Então você não tem um carro adaptado, né? Você tem um carro pensado para ser um carro elétrico, uma geração nova, um carro bem recente. Tanto o X1 quanto o X2. O X2 é mais recente ainda, então já tem até algumas melhorias.
No caso do iX1, ele vem para o Brasil numa versão 30, xDrive 30. Então é um carro com mais de 300 cavalos, mais de 50 kg de torque, no caso aqui com 2 motores elétricos. Um no eixo dianteiro e o outro no eixo traseiro. É algo que a eletrificação trouxe pra gente, são números como esses em um carro compacto. Mas a gente falava de carro de 300 cavalos, já em 2.0 turbo, acima disso, já em 2.0 turbos com mais foco em performance. Aqui não, a gente tem em 2 motores elétricos compactos, embaixo do capô aqui, por exemplo. A gente tem basicamente inversores, conversores, algo muito mais compacto no carro em si, né? Mas tem capô ainda, porque mais uma vez existe esse carro a combustão, o X2, que vem para o Brasil com 2.0 turbo. Mas qual que é a vantagem de você ter isso? Você tem a condução elétrica, você tem o torque imediato, você tem essa potência e esse torque. Só que você tem também suspensão, direção e freios muito bem ajustados. Então não é que você entra no carro elétrico, você tem que ficar se acostumando aos outros pontos do carro de carro elétrico. Não, é como se você estivesse dirigindo um carro a combustão. A diferença é que você não tem uma troca de marcha, você tem a resposta instantânea de torque e potência. Tem essas diferenças, por exemplo, direção é igualzinho, suspensão igualzinho, o freio, normalmente freio de carro elétrico a gente tem uma questão aí, não é um freio tão eficiente, aqui é um freio igualzinho do carro a combustão, você consegue modular ele da mesma forma. Então essa é uma das grandes truques da BMW, que na minha opinião, a gente fala muito dos chineses, nos elétricos, que os chineses, eles evoluíram, eles estão muito bem colocados, mas por exemplo, marcas como a BMW se colocam acima. Desenvolvimento, tecnologia, calibração, refinamento, tudo isso a BMW, por exemplo, consegue jogar acima das chinesas, né? É difícil, as chinesas vêm no sarrafo da BMW, a BMW vem e se afasta, por exemplo. Isso é muito interessante. Duas coisas são interessantes no X1 que a BMW traz dos carros mais novos e mais completos. Primeiro, a parte de assistência de condução é extremamente completa e eficaz. Ela é muito inteligente, parte de radar, parte de câmera, ela é muito bem calibrado. Vem dos carros mais caros da marca, com certeza, mas o iX2 já tem carrega tudo isso. Outra coisa que eu acho interessante, aqui no lado esquerdo do volante, normalmente a gente teria as borboletas no carro elétrico para trabalhar a regeneração. Vou falar isso daqui a pouco, mas por exemplo, aqui no lugar eu tenho uma maletinha aqui no lado esquerdo que ele ativa o boost, ou seja, eu tenho toda a potência do carro disponível por até 10 segundos. Eu aciono a borboletinha aqui, afundo o pé, a hora que eu tiro o pé, ele tira essa potência extra, esse boost, ou pelos 10 segundos. Então é uma força momentânea, uma ultrapassagem. Eu vou entrar numa rua, acabei de usar para entrar aqui na marginal. Eu saí da ruazinha, no lugar de pôr, vou pôr no modo esporte, não sei o que, não. Borboletinha, 10 segundos, pé embaixo, velocidade atingiu, tiro o pé que ele sozinho já volta. E outra coisa, que eu já tinha, isso aqui veio do iX, inclusive, para vocês terem uma noção de como é que é. Eu tenho um sistema regenerativo adaptativo, que ele usa as mesmas câmeras e radares do piloto automático adaptativo para acionar a regeneração de energia. Então não é que eu preciso, por exemplo, estou aqui andando, ele não vai forçar, não vai colocar o motor para regenerar, sendo que aqui se eu deixar o carro rolando, eu não estou gastando nem energia, ao mesmo tempo não estou regenerando. Mas, por exemplo, tem um carro na minha frente, ele já vai começar a frear, a segurar sozinho, ou um carro mais perto, alguma coisa, ele vai automaticamente já fazer essa modulação para mim. Então isso mostra que a BMW desenvolveu uma tecnologia, estava nos carros lá em cima, só que não vou pôr nos menores no futuro. Não, os menores já estão trazendo toda a tecnologia que a gente conhece dos BMWs elétricos mais caros por um pacote menor e, na minha opinião, um pacotinho até mais legal visualmente. Esse carro, o iX1, já tinha chamado a minha atenção, é que, por exemplo, é um carro mais de 300 cavalos, 50 kg de torque. Mas o acelerador, ele tem um comportamento muito suave, não é um carro que se acelera, ele vai ficar desesperado. Não, ele é tranquilo, né? Tô no modo normal, ainda tem um modo eco aqui. É um carro tranquilo de modular o acelerador. Então é um carro muito bom nesse ponto de você não sentir que tem um carro descontrolado na sua mão, com muita potência, muito torque. Se você quiser usar realmente a potência e o torque que ele tem, joga no modo esporte e afunda o pé. Com tração integral, com 0 a 100 em 5.6 segundos. O nosso teste foi o mesmo número que a BMW divulga. A autonomia é boa.
Não vou dizer que é uma super autonomia, mas é uma autonomia boa, é urbana, uma quilometragem suficiente, né? Não é, poderia ser mais eficiente nesse ponto, mesmo rodando no modo Eco. Então, na parte de dirigir o iX1, ele é justamente isso, ele é um carro que vem muito da combustão, ele tem muito do carro a combustão, mas ele não é um elétrico adaptado, é um elétrico muito bom. Poderia ser talvez um pouquinho mais eficiente na autonomia, pela bateria que ele tem, mas o resto do carro é bom, posição de dirigir baixinha, só o painel um pouquinho deslocado, né? Quando em direção, se a gente pega esse a linha, vê que quando em direção um pouquinho deslocado aqui para a esquerda, mas no dia a dia não vai afetar. É um carro que a suspensão, mesmo um carro com roda de 20 polegadas, é um carro que filtra bem as coisas. Você sente, lógico, que ele é um carro mais firme, como um BMW normalmente, ó, que nem aqui, ó, o torque do elétrico. Você entrar aqui na frente de um carro, só acelerar e ele, você tem essa disposição, ó. Ah, eu vou entrar aqui, ó, nessa rua, não preciso ficar brigando com marcha, reduzindo marcha, esperando o motor encher. Ah, dá um toque no acelerador, nem afundei o pé e ele já responde. Então, voltando para a suspensão, é um carro que mesmo você sente ele um pouco firme, não chega a ser o firme e desconfortável, mas, por exemplo, vai entrar em curva, o carro aponta, que é uma beleza, a carroceria não dobra, direção muito bem calibrada, uma caixa direta. É um carro muito bem feito para quem gosta de carro, né, gosta da BMW nisso. A BMW, mesmo vindo com carros elétricos, ela não perdeu esse charme. Ainda é um carro que é gostoso de dirigir, com a vantagem do elétrico. Ah, eu não quero elétrico, aí, amigo. É um BMW X2 talvez, ou X1, que logo vai estar lá no Motoru também o teste do BMW X2. Agora, depois de tudo isso, logicamente você não ia pagar barato num carro desse, né? É um carro bonito. Pessoalmente ele me agrada mais do que pelas fotos. SUV, 100% elétrico, lotado de tecnologia, importado. Não tem como falar que é um carro barato. Só que comparado até com a concorrência, ele é um carro até mais interessante do que quando a gente olha o catálogo, por exemplo, da Volvo. Os carros da Volvo, essa linha desse porte, a linha 40, já está um pouquinho desatualizada, né? A Audi ainda não trouxe nenhum carro para essa categoria, para esse tamanho, já que eles têm lá fora o Q4, que seria uma ótima opção aqui. Então a BMW vai olhar dentro da loja e falar, você quer um iX1 ou o iX2? Eu talvez levaria o iX2, um carro diferente, um SUV coupé, esse visual na traseira diferente agrada bastante. Agora, carro elétrico faz sentido, mais uma vez, se você vai usar bastante na cidade, se é um carro que você tem um carregador e fácil acesso, porque fora isso, ficar dependendo de carregador público, você está com alguns problemas. É melhor ficar com o X2 a combustão, que também traz bastante. O que mais agradou nesse carro, na verdade, foi o fato de ser um carro 100% elétrico, numa plataforma que serve para o carro a combustão, e ainda assim tem suspensão, resposta de direção, resposta de freios, tudo como carro a combustão. Isso para quem quer a tecnologia e a força de um carro elétrico sem abrir mão do prazer ao dirigir, inclusive que um BMW oferece bastante. Acho que os chineses vão ter que nadar bastante para chegar nas alemãs nesse ponto.